Olá pessoal, hoje é dia 17 de setembro e nós programamos só hoje conversar sobre ambiência e nutrição. Então eu vou chegar até o final da aula mostrando para vocês algumas opções que a gente tem para trabalhar a nutrição em função do ambiente térmico. Nós vamos conversar hoje sobre a produção de calor no metabolismo, como isso altera no intestino, falar sobre a nutrição, partição da energia e ao final eu vou mostrar para vocês alguns meios de apresentar a ração, de mudar a proteína de energia, mudança de incremento calórico e balanço eletrolítico para poder melhorar a condição do animal no ambiente de calor ou de frio, tá? Pensando aqui no metabolismo pós-absortivo, o calor ele muda a fisiologia do indivíduo. Então, o animal ele tem que trabalhar diferente no calor para que ele consiga ter os nutrientes que ele precisa. Então, a síntese do produto está relacionada mais à capacidade que o animal tem de dissipar calor, não propriamente pela quantidade de produtos que ele vai produzir ou até a sua capacidade de ingestão energética, sabe? Então, o estresse térmico, ele, como eu disse agora há pouco, ele muda o metabolismo e a hierarquia de uso dos nutrientes. E eu vou mostrar para vocês o que acontece com carboidratos, com proteína e com lipídios. O calor, pensando em carboidrato primeiro, ele promove um aumento na produção de glicose hepática. Isso em função da gliconeogênese ou até da glicogenólise, que é a quebra do glicogênio para a produção de glicose. Isso tem como consequência o aumento do lactato plasmático. Apesar da baixa ingestão de alimento que o animal passa numa situação natural de calor, né, ele passa por natural redução de consumo, eles tendem a apresentar uma hiperinsulinemia e também síntese de proteína do choque térmico, que são as heat shock proteins. Por que a insulina aumenta? Porque há um desequilíbrio ácido-base, né? O que acontece nesse desequilíbrio ácido-base? A frequência respiratória do animal eleva-se, menos CO2 é utilizado no organismo para que, em contato com a água, produza ácido carbônico. Então, o animal produz menos ácido carbônico no calor. Menos ácido carbônico no calor, menos ácido, então o pH do corpo sobe. O pH do corpo subindo, a gente chama que ele entrou em alcalose. Em função da frequência respiratória elevada, o nome técnico é alcalose respiratória. E essa alcalose respiratória, essa mudança de pH em função da frequência respiratória elevada, faz com que os rins comecem a reter mais hidrogênio. Reter mais hidrogênio para voltar o pH ao que era antes. E aí, a alcalose respiratória leva como consequência uma acidose metabólica. Na proteína, no metabolismo de proteína, veja bem, o animal ingere menos aminoácidos, porque ele ingeriu menos alimentos. Então ele começa a degradar aminoácido do músculo que já estava sintetizado, já estava produzido. Então começa a mobilizar esses aminoácidos para que esses aminoácidos sirvam até o substrato energético, produção de energia, ou então para síntese de proteína de fase aguda. Então, no estresse de calor, o catabolismo proteico é aumentado, resultando diretamente num dano muscular. Como que eu provo isso? Por aumento de nitrogênio na ureia, por aumento de 3-metilhistidina e aumento de creatinina. São compostos que já nos relatam que o nitrogênio, primeiro que há um imbalanço de aminoácidos, e os outros dois é que estão havendo, os outros dois nos mostram que está havendo um catabolismo muscular, né? E nos lipídios, o que acontece no lipídio no calor? Há uma maior deposição de gordura abdominal em suínos e aves. Veja que é um contrassenso, eu não gostaria que tivesse mais lipídio, porque o lipídio conserva calor. Tá? Por que isso ocorreu? Porque há redução na taxa lipolítica e aumento de atividade, redução também, da atividade de enzima lipolítica in vitro, tanto em vivo quanto em vitro. Menor enzima lipolítica, maior acúmulo de lipídios. Alterações no metabolismo lipídico durante o calor pode resultar no aumento da concentração de insulina ou até a mudança na sensibilidade da insulina. Então, maior sensibilidade à insulina em resistência com o calor já foi provada em roedores, suíno, bezerro, vaca e lactação. Então, veja, carboidrato
proteína e lipídio, muda completamente seu metabolismo. Como se não bastasse, o intestino também é prejudicado. A vasodilatação que acontece no calor, vasodilatação periférica, faz com que haja uma vasoconstrição interna ou visceral que resulta num fluxo sanguíneo diminuído. Isso pode até causar hipóxia lá nas células do intestino. Além disso, de poder causar hipóxia e morte da célula, essas zonas de oclusão, principalmente essas junções aqui que representam uma barreira contra a entrada de micro-organismos no sangue, aqui são as vilosidades da borda escova da membrana, e aqui dentro, aqui embaixo, teria a corrente sanguínea. Então, veja, diminui essa proteção. Então, aumenta a probabilidade de translocação bacteriana, a entrada de uma bactéria na corrente sanguínea. E aí pode levar a endotoxemia, septicemia, inflamação, tudo isso é pior. E além dessa possibilidade de entrada de micro-organismos, a altura da vilosidade intestinal é menor. Vilosidade mais baixa quer dizer menor área de contato, menor área de absorção. Tá certo? Então veja, tudo mudou. O animal está completamente diferente, a fisiologia dele é outra. E nós temos que ajustar isso. Inicialmente a gente usava parâmetros de referência de exigência nutricional, de composição de alimentos dos países temperados. Agora a gente vê que isso não funciona, então nós temos que usar para formulação as tabelas brasileiras. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de partição biológica da energia daqui a pouco. Mas antes disso eu gostaria de entrar num conceito que é fundamental para nós nesse momento. Calor. Incremento calórico é calor, tá? Calor produzido pela fermentação, pelo uso, pela digestão, pelo processamento, tudo. Que desde o momento que o alimento ele foi apreendido pelo animal, está na boca, até no momento que ele foi excretado, esse processo todo gera calor. E esse calor é conhecido como incremento calórico. Gera calor e gera energia. Energia na forma de ATP e ADP, compostos de alta energia que são armazenados. Aqui nós estamos falando de calor, tá? Então, veja bem, vou mostrar aqui o que afeta calor. Produção de calor. Tipo de alimento, veja bem, gordura, carboidrato, proteína, ração completa já. Olha como muda a quantidade de calor para cada 100 quilocalorias de energia metabolizável ingerida. Veja que, nesse caso, esse primeiro exemplo aqui de suínos, como a quantidade de calor produzida por uma proteína bruta é maior do que carboidrato, é maior do que gordura, ou óleo também vale aqui. Olha como faz diferença entre as espécies, já muda o panorama aqui de produção de calor. Então eu tenho que o tipo de alimento influencia o incremento calórico e as espécies também mudam. Então, além da espécie, além da qualidade da dieta, o consumo animal que ingere mais ração produz mais incremento calórico. Ou seja, a ração mais diluída, menos concentrada, é uma ração que produz mais incremento calórico. Tá? E o desempenho produtivo também. Quanto mais produtivo é o animal, provavelmente mais calor ele vai gerar. Eu vou dar um exemplo de partição biológica da energia. Imagine que toda a energia ingerida, isso vale para proteína também, imagine que toda a proteína que for ingerida eu consiga mensurar tudo, e eu quero saber quanto da energia ingerida representa a fração digestível. Eu tenho que excluir o que ele jogou fora via fezes. Tá? Então, se eu quiser saber quanto da energia foi metabolizada, eu já vi quanto que ela foi digestível, agora eu quero saber quanto que ela foi metabolizada. Energia metabolizada quer dizer energia digestível menos energia de gases e urina. Tá certo? Eu quero saber essa energia metabolizada, eu quero saber quanto que é realmente energia líquida, porque o que interessa para nós é a líquida. Porque a líquida é que vai ser distribuída entre mantença, que é a sobrevivência do animal, e a produção. Tá? O que eu subtraio da energia metabolizável? O incremento calórico que a gente estava conversando agora. O incremento calórico que nada mais é do que o calor. Calor gerado em todo o processo aí do metabolismo. Tá? Então, no ambiente de frio, esse calor pode ser utilizado para aquecer o corpo do indivíduo. Vou dar alguns exemplos em números que fica mais fácil. Imagine que eu consiga mensurar tudo, né? Conseguir mensurar quanto de energia o animal ingeriu e
verifiquei que ele ingeriu 4.000 quilocalorias em um determinado momento. Ele jogou fora 200 quilocalorias nas fezes, então quer dizer, a energia digestível daquele alimento por aquele animal naquele momento foi 3.800 quilocalorias. Mensurei que ele jogou mais 200 quilocalorias fora pelos gases, na produção de gases, e usou calorias também para a produção de urinas. Então a energia metabolizável desse alimento é de 3.400 quilocalorias. Imagine que a energia líquida é aquela que vai ser utilizada pelo animal, então tem que subtrair o incremento calórico. 3.400 menos 50 de incremento calórico, no meu exemplo aqui, sobrou 3.350 quilocalorias de energia líquida, que vão ser utilizadas para produção e para manutenção. Eu distribuí exatamente aqui 50% para cada um. Imagina uma situação de calor, o animal precisa de mais energia, precisa de mais, né, para poder dissipar calor. Então eu coloquei que a exigência passou de 1.675 para 1.800. Sobrou menos para a produção, por isso que no calor o desempenho é pior. No frio também é pior. Estou imaginando que o animal também precisa de mais energia para gerar calor, né? A produção dele é mais baixa. Mas no frio, o animal consegue utilizar 50 calorias aqui no incremento calórico, quilocalorias, para se aquecer. Então a mantença diminui. A mantença passa para 1.750 só. E aí o que acontece? A produtividade dele melhora. Por isso que no frio é mais fácil trabalhar. No frio eu tenho uma produtividade, uma eficiência de utilização dos nutrientes maior. Tá? Então veja, a eficiência de uso dos nutrientes é maior no frio, tá certo? Além disso, o calor promove menor consumo, menor energia destinada à produção, quer dizer, tudo pior. Os dois são ruins em relação ao conforto, tá? Tanto o frio quanto o calor. Conforto é o melhor deles. Mas se eu comparar frio e calor, é melhor que eu mantenha o animal no frio do que no calor. Eu vou construir a minha instalação pensando nisso, tá certo? Então veja, é necessário ajustar a nutrição de acordo com o animal específico. Então tem que considerar peso, idade, nível de alimentação, ou seja, ele come muito, ele come pouco, tá? Eu vou fornecer mais ração ou menos ração. Como que é a minha instalação, como é a adaptação desse animal. Então tudo isso vai determinar quanto que ele precisa. E eu sabendo quanto que o animal precisa, eu sabendo quanto que o alimento fornece, eu uso qualquer um dos métodos para calcular a minha fórmula, tá? E aí, veja bem, quando em situação de estresse térmico, ou por frio ou por calor, pode haver alteração no consumo. Se o animal estiver acima da temperatura crítica superior ou abaixo da temperatura crítica inferior, que nós conversamos na última aula, vai haver alteração no consumo de alimentos. Isso já foi provado aqui para suínos, piora de 17% no consumo de alimentos. Isso já foi provado também para frangos de corte, piora de 16% com o calor no consumo de alimentos. Isso já foi provado também para bovinos leiteiros, redução no consumo de alimento concentrado de 5%. Mas existe, é pouco, é menor que os outros, mas existe. Então o que nós vamos fazer? Mudar a fórmula, né? Mudar a fórmula, mudar o jeito de alimentar os animais para tentar minimizar o problema. O primeiro meio é eu mudar a forma de apresentação, é como eu ofereço para o animal aquele alimento. O segundo meio é eu mudar a proteína. E o terceiro meio é eu alterar o incremento calórico da fórmula. E a gente finaliza aí com a possibilidade de alterar a balança eletrolítica, tá? Forma de apresentação. O que é isso? É você fornecer para o animal ou uma ração peletizada, ou úmida, ou farelada. Essa úmida ou líquida pode ser uma papinha, por exemplo. Tá? Deixa eu voltar aqui só um minuto. Ração peletizada permite que o animal ingira mais nutrientes em menor volume ingerido. Então é muito bom no calor. Tá? Se você puder dar uma ração peletizada, a digestibilidade melhora. O animal com menos volume de ração ingerido, ele ingere os mesmos nutrientes que ele precisa. E o que é melhor, produz menos dejetos também. Mas a farelada é muito usada porque é mais econômica. Tá certo? O que a gente pode fazer em situação adversa de clima, para frio ou para calor? Mudar a proteína. Então, numa ração de calor, que nós chamamos de ração de verão, ou numa ração de frio, que é a ração de inverno,
nós vamos mudar essa fórmula desde que haja rentabilidade econômica. O nosso objetivo o que é? Manter a quantidade de nutrientes ingeridos por dia. Então veja, eu tenho aqui, aqui ó, um animal, numa suposição, um animal em conforto que ingeriu 1.800 gramas por dia, e no calor ele passou a ingerir 1.600 gramas, no frio ele passou a ingerir 1.900, quer dizer, no frio ele comeu mais. Mas a exigência dele em gramas por dia de proteína bruta é a mesma. Ele vai precisar de mais energia no calor e mais energia no frio, para dissipar calor no ambiente quente e para produzir calor no ambiente frio, mas a quantidade de proteína é a mesma. Então veja, já que ele precisa de 297 gramas por dia, se eu fizer os cálculos aqui, na verdade, esse quadrinho está melhor, no calor eu tenho que adensar a ração, aumentar o teor de proteína bruta, porque o animal comeu menos quantidade, para receber os mesmos 297 gramas de proteína bruta. E no frio, como ele comeu mais naturalmente, então eu faço uma ração mais diluída, tá? E o terceiro ponto aqui que eu posso trabalhar é o ajuste do incremento calórico. Eu já sei que o incremento calórico ele aumenta, ou seja, a quantidade de calor produzido pelo animal é maior quando o teor de proteína bruta na fórmula é elevado ou quando o teor de fibra é elevado. E o incremento calórico ele diminui, ele baixa. Quando eu reduzo proteína bruta na fórmula, eu suplemento aminoácido industrial. O que importa, na realidade, para o metabolismo é quanto de aminoácido chegou para lá no intestino, na célula, né, na verdade. Então eu posso baixar a proteína bruta e suplementar aminoácido industrial. Eu gero menos calor e dou uma condição melhor para o animal no ambiente quente. Eu posso reduzir proteína bruta na fórmula e suplementar aminoácidos, mas eu posso reduzir também fibra bruta na fórmula, ou FDN, que for, tá? E eu posso usar óleo e gordura, porque óleos e gorduras têm incremento calórico mais baixo, tá? Na prática eu vou adensar todos os nutrientes, não só a proteína, tá? Eu vou trabalhar com todos, vitaminas, minerais, numa situação de calor. Porque no calor o animal ingere menos alimento. Mostrei para vocês nesse quadrinho aqui, ó. No calor ele comeu 200 gramas a menos, tá? Então eu vou aumentar, eu vou adensar tudo, não é só a proteína bruta não. Eu vou adensar todos os nutrientes e vou adensar a energia também, tá? Vou dar um finalizando aqui já. Só lembrando que a parte de óleo e gordura é importante, porque eu tenho um limite para ruminante e para monogástrico. Tá? Ruminante tolera menos, porque os micro-organismos de rumen eles podem ser intoxicados se eu não fizer uma adaptação. Mesmo assim eu trabalho com teor de inclusão mais baixo. E finalizando, nós temos aí a mudança nos balanços eletrolíticos. Qualquer diferença, qualquer a intenção nossa, mudar apetite e também consumo de água. Então, se eu usar bicarbonato de sódio, cloreto de potássio, eu vou estar mudando o balanço eletrolítico, fazendo com que o animal ingira mais água. Então, é importante que eu use bicarbonato de sódio, cloreto de potássio, num ambiente quente, que aí o animal ingere mais água e ele dissipa calor nesse processo fisiológico normal. Tá bom? Eu agradeço a vocês por mais essa aula de nutrição e ambiência. E a gente vai se encontrar na próxima, quando a gente começa a trabalhar melhor essa parte de fisiologia, resposta fisiológica ao calor, resposta fisiológica ao frio. Ok? Muito obrigado e até a próxima.